Bom dia, meus queridos alunos e alunas do sexto ano A e B. Hoje nós vamos falar sobre a República Romana. Nós estamos na terceira aula sobre Roma Antiga. Na primeira aula, nós falamos sobre a origem histórica de Roma. A origem lendária. Na segunda aula, nós vimos a origem histórica e os primeiros anos, né? Da cidade, na época, a cidade de Roma. E vimos que, no início, Roma foi governada por reis, os reis de Roma, os 7. E hoje nós vamos para um segundo período da história desta cidade tão importante. Na época ainda era uma cidade. Depois se tornou um grande império. Mas Roma tem 3 fases. Tem a fase da monarquia, que a gente já estudou. A segunda fase a gente vai estudar hoje, que é a república. E a terceira fase é o império. Aí se tornou, mas não só uma cidade, e sim, porque na época não se chamava país, né? Então, o Império Romano, que dominava ali a região da Itália, o que hoje a gente chama de Itália, a Península Itálica, e depois dominou vários outros povos. Então, o grande Império Romano. Mas hoje, ainda estamos na segunda fase, que é a República. Olha que interessante. Nesse segundo momento, Roma atinge um nível de evolução muito grande, né, para a época, que é uma república, né? É um governo eleito pela população. Claro que não toda a população, nem todos eram considerados cidadãos. Sempre a questão financeira, econômica comanda, não é? Então, quem eram os cidadãos? As pessoas nascidas na própria cidade e, claro que, ricos. Mulheres e escravos não eram cidadãos. E os pobres ou classe média, na época chamados de plebeus, só conseguiram os seus direitos com muita luta. Mas, inicialmente, só quem era cidadão nessa República Romana eram os patrícios, ou seja, os cidadãos nascidos na cidade e com posses, com dinheiro. Indo para o livro, né, eu vou postar as páginas e vocês, a maioria de vocês tem o livro, A República Romana, né? Então, sobre a República Romana, né, algumas pessoas, é claro, tinham cargos mais avançados, né? Altos cargos, que eram, no caso, inicialmente, os senadores é quem tinha o grau mais alto, né? Os senadores, até hoje a gente tem, né, essa modalidade no nosso governo, só que eles não fazem. O papel dos senadores de Roma era muito mais abrangente, né? Eram eles que comandavam mesmo, que davam as ordens. Enquanto que aqui os nossos senadores, eles votam leis, né? Assim como os deputados. Mas os senadores estão num padrão mais elevado. Eu quero que vocês estudem com bastante atenção este conteúdo, porque nos ajuda a entender muito do que acontece hoje na nossa vida, né? Muito do que ocorreu em Roma, na Grécia, deram origem ao que acontece hoje no Brasil, principalmente no que diz respeito à democracia. Nós adotamos esse estilo, né, de governo muito baseado nesses povos antigos. Então, leiam
as páginas do livro e respondam aos exercícios do livro. Se precisa copiar ou não, isso quem decide é você e seus pais, né? Também depende muito do tempo. Algumas pessoas demoram para copiar e talvez não fosse. O ideal seria que vocês fizessem sempre as atividades no período da nossa aula, né? Nós temos até 11h30 para vocês ver o vídeo, lerem as páginas do livro postadas e responderem ao exercício. Não precisa perguntar se precisa copiar ou não. Essa decisão sempre compete a vocês avaliando o tempo.